O período que compreende o governo constitucional de Getúlio Vargas se estende de 1934 a 1937. Após 5 anos sob um governo provisório, Vargas assume definitivamente como presidente do Brasil. Durante o período constitucional, o gaúcho sanciona diversas leis no seu primeiro ano, porém, nem tudo foram flores. Vargas, além de reunir diversos seguidores e admiradores, também acumulou uma legião de não simpatizantes que eram contrários ao seu mandato sob a alegação de conservador direitista. O governo provisório serviu como uma forma de afirmar a competência de Vargas no comando da nação. Entre seus feitos no primeiro mandato estão a adoção de uma política de valorização do café por meio da compra e queima do que não fosse utilizado, criação do Departamento de Correios e Telégrafos, instituição do Código Eleitoral, que dava o direito ao voto das mulheres e ao voto secreto, instituição da carteira de trabalho com o intuito de dar maior direito aos trabalhadores, convocação para a Assembleia Nacional Constituinte para a preparação de uma nova Constituição. Durante seu governo provisório, Getúlio Vargas teve de conviver com as divergências entre fazendeiros e industriais, que faziam parte da elite e do setor médio da sociedade brasileira, além dos militares. Superando esse período e introduzindo seu governo constitucional, 2 outros grupos políticos começaram a rivalizar entre si e, ao mesmo tempo, contestar o governo de Vargas. A Ação Integralista Brasileira, AIB, que era fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, formada por comunistas, cujo principal líder era Luiz Carlos Prestes. As duas defendiam ideias e concepções totalmente opostas. Ação Integralista Brasileira. Plínio Salgado era escritor e jornalista famoso ligado à corrente modernista dos Verdes Amarelos. Em 1930, Plínio Salgado viajou para a Itália e encontrou com Mussolini. Impressionando-se com suas políticas, ao retornar para o Brasil, fundou o jornal A Razão e, em seus editoriais, formulou as bases políticas da AIB, Ação Integralista Brasileira. A AIB tinha características fascistas e era considerada ultradireitista. Seus partidários eram liderados por Plínio Salgado e ficaram conhecidos como Camisas Verdes e se identificavam pela expressão tupi, que significa anuê, com a que se saudavam a todos os ultranacionalistas. Tinham posicionamentos políticos bem claros. Em alguns pontos, assemelhavam-se aos comunistas, pois ambos eram contrários ao capitalismo financeiro, ao liberalismo econômico e contra o imperialismo. Mesmo com alguns posicionamentos iguais, os integralistas eram totalmente contrários aos comunistas, inclusive defendendo a perseguição e a ilegalidade dos comunistas e da ANL. Com a busca pelo centralismo do governo e pelo fim das liberdades individuais e coletivas, os integrantes começaram a massificar suas ideias, conseguindo o apoio de vários setores da sociedade, mas principalmente de jovens de classe média. Estes foram influenciados por fascistas e nazistas a querer um governo ditatorial. Não tiveram apoio maciço dos militares, o que enfraqueceu bastante o movimento. Vários confrontos aconteceram entre os operários e a AIB, e os integrantes não conseguiram tomar o poder porque Vargas e seus seguidores viam o integralismo como uma ameaça à sua governabilidade. A Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderada pelo presidente do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes,
Reunia também socialistas e qualquer pessoa que defendesse a superação da luta de classes, um governo proletário e o fim da mais-valia. Atacava a política liberal, criticavam o capitalismo e acusavam nações como os Estados Unidos e Inglaterra de ser imperialistas e interferirem na autonomia dos países que na época eram chamados de Terceiro Mundo. Em outras palavras, as nações subdesenvolvidas. Além da questão externa, a ANL defendia reformas fundamentais como a reforma agrária, isto é, a redistribuição de terras para acabar de vez com os latifundiários de fazendeiros, a reforma econômica para proteger a indústria e o mercado interno, diminuindo a entrada de capital externo. A reforma educacional para valorizar a educação pública, universal, laica e de qualidade, e reforma política para maior participação popular, liberdade de atuação dos partidos políticos, entre outros. A Aliança Nacional Libertadora cresceu bastante e passou a ter apoio maciço de operários, mas principalmente militares, inclusive oficiais que ainda guardavam mágoas da aproximação de Getúlio Vargas com a oligarquia agrária brasileira. Então Vargas colocou na ilegalidade a Ação Integralista Brasileira, bem como o PCB, que, em contrapartida, organizou, com apoio militar, uma revolta que partiria dos próprios quartéis para derrubar o governo de Vargas, conhecida como Intentona Comunista, em 1935. A única vitória dos comunistas foi no estado do Rio Grande do Norte. Depois sofreram sucessivas derrotas contra as tropas federais e seus partidários foram presos, torturados e assassinados. O autoritarismo passou a predominar, o que facilitava o crescimento das ideias fascistas materializadas nas ações da Ação Integralista Brasileira, formada por ultradireitistas. Os anos de governo de Getúlio Vargas foram marcados por muitos conflitos e instabilidade política. Grupos e partidos políticos pressionavam para ver suas ideologias prevalecerem na sociedade. A Aliança Nacional Libertadora, a Ação Integralista Brasileira, os democratas e principalmente os oligarcas sempre tentavam consolidar suas políticas. Diante disso, por várias vezes, Vargas tentou perseguir e combater os movimentos contrários ao seu governo, ou acabou aumentando suas divergências com os opositores, principalmente os comunistas da ANL. Dessa forma, as eleições que estavam marcadas para janeiro de 1938 apresentavam a perspectiva de que haveria muitos candidatos e, claro, Vargas não poderia ser candidato, pois nessa época não existia reeleição para presidente. Vargas não aceitava a impossibilidade da reeleição estabelecida na Constituição e, acompanhando o panorama mundial, onde países como Alemanha, Itália e Espanha organizaram governos ditatoriais e autoritários, buscou estruturar um golpe de Estado para se manter no poder. Naquelas eleições existiam 3 candidatos: Armando de Sales Oliveira, ligado ao Partido Democrático Paulista e aos republicanos oligárquicos, Plínio Salgado, líder dos integralistas, e José Américo de Almeida, advogado que era ministro do Tribunal de Contas da União e ligado a Getúlio Vargas. Vargas, então, elaborou o que ficou conhecido como Plano Cohen. Tratava-se de uma suposta tentativa de golpe e instalação de um governo proletário por parte dos comunistas. Foi fácil conseguir o apoio de militares e dos integralistas, pois ambos eram anticomunistas. Segundo Vargas, a própria União Soviética planejava financiar
e armar os comunistas brasileiros. Dessa forma, o Congresso Nacional concordou com a proposta de Vargas, que era de fechar o Congresso, estabelecer a sua continuidade no governo para que pudesse combater os comunistas. Na verdade, esse plano Cohen nunca existiu. Não porque Vargas tinha evitado, mas porque não existiu. Foi um artifício para ele continuar no poder. Assim, com o apoio dos integralistas e dos militares, Vargas conseguiu o que queria. Então, cassou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e colocou na ilegalidade todos os partidos políticos, inclusive os integralistas da AIB, o que tinha apoiado Vargas nesse golpe, bem como os comunistas do PCB. Em novembro de 1937, o golpe de Estado estava concretizado e se iniciava uma nova fase, conhecida como Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. As mulheres integralistas: cérebro de homem, físico de mulher e coração de criança. Essas palavras representavam as mulheres que integravam a AIB em todo o território nacional. Apesar do discurso revolucionário, a AIB reforçava as bases tradicionais e conservadoras de uma sociedade machista e patriarcal. Nela, a presença feminina poderia ser incorporada politicamente, desde que se mantivesse a ideologia baseada na constituição familiar e no sentimento cristão, não se esquecendo nunca de sua condição de mãe, esposa e filha. A inserção de mulheres na AIB não acontecia de forma aleatória. A doutrina integralista preocupava-se com o comportamento coletivo de seus membros. As mulheres recebiam blusas verdes adornadas com a letra sigma, símbolo de movimento, e instruções por meio de publicações oficiais como a Noé, uma revista de distribuição nacional e mensal que divulgava as ações da AIB. As mulheres que aderiam à AIB tinham características bem específicas de comportamento em consonância com o integralismo brasileiro, não somente na vida pública, mas também na forma de se vestir no dia a dia, de falar, na gestualidade em relação com o marido e os filhos, entre outros. Esse sistema de total obediência exigida das mulheres fazia parte de um projeto político de nação e das discussões de gênero da década de 1930.